Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius e continuando nossa aula sobre lógica de programação. Pois bem, agora nós vamos falar sobre a arquitetura básica de um computador. O que os nossos computadores têm. Essa não é a única arquitetura que existe, tá? Existem outras arquiteturas, mas essa é a principal para a gente. Por quê? Porque é utilizado nos nossos computadores e também nos nossos celulares, tá? Nos smartphones. Então, o que tem na arquitetura básica, que é a arquitetura de von Neumann? Foi o cara que criou essa arquitetura aqui. A arquitetura básica de von Neumann é composta por uma CPU, por uma memória principal e por dispositivos de entrada e saída. Essa memória aqui, pessoal, é só a memória RAM, que é a memória que utiliza eletricidade para funcionar. Não entra aqui disco rígido, HD, pendrive, não entra nessa memória aqui, tá? É outra coisa. Então, essa aqui é a memória RAM, a memória principal, aquela que funciona com eletricidade. Aqui é a CPU, né? É o microprocessador, é isso aqui que a gente viu no outro vídeo anterior, a imagem dele. O que tem dentro dele vai ser isso aqui, registradores, unidade lógica aritmética, unidade de controle. E a gente tem os dispositivos de entrada e saída. Tá? E aí vamos dar um passeio, vamos dar uma observada em cada um desses itens aqui. A começar pela CPU. Então a CPU, ou Unidade Central de Processamento, o que ela vai fazer? Qual é o papel dela? Então ela busca instruções para serem executadas, e essas instruções ficam na memória RAM. Então ela busca alguma coisa que deve ser feita lá na memória RAM e joga para dentro do processador. Ela interpreta o que essa instrução significa. Por exemplo, supondo que ele buscou lá na memória RAM um sinalzinho de mais. Aí, quando chega aqui, ela vai interpretar. O que esse sinal de mais significa? Significa adição. Então, ela vai executar essa operação de adição. Né? Vai executar a operação, o terceiro passo. Depois, somou os dados, dá um resultado. Ela grava esses resultados, grava os resultados do processamento. Então, grava o resultado dessa adição e depois reinicia todo o processo, faz tudo de novo. Busca uma nova instrução na memória, interpreta ela, executa essa instrução e guarda os resultados. Tá? Se a gente observar aqui de novo nessa imagem, quem vai executar as operações é a unidade lógica aritmética. Tá? Eu calculo, todos os dados são processados aqui. Somar números, subtrair, verificar se algum número é maior que o outro, etc. é feito aqui. Né? Os dados que são buscados na memória, por exemplo, quero somar dois números. Esses números que eu quero somar estão na memória principal. Eu preciso trazer eles para dentro da CPU. E isso vai ficar guardado aqui nos registradores. Então, quero somar o 5 mais 2. 5 e o 2 está aqui na memória principal. Pego o 5, trago para cá, pego o 2, trago para cá. Eles estão aqui nos registradores, aí eu consigo somar eles na unidade lógica aritmética. Tá? A unidade de controle vai controlar as operações aqui da CPU. Tá? Por exemplo, onde é que está a próxima instrução a ser executada? Quem sabe disso é a unidade de controle. Sim. Né? Então, dentro do processador eu tenho a unidade aritmética e lógica, comparar números, uma coisa maior que a outra, é igual, diferente, deslocar bit, somar, subtrair, tudo é feito aqui. Tá? Tem os registradores, que são pedacinhos de memória que fica lá dentro da CPU, tá? Mas não confunda registrador com memória cache. Tá? Se alguém já ouviu falar de memória cache, é coisa um pouquinho diferente. E depois eu tenho a unidade de controle, que quem controla a minha CPU. Onde é que está a instrução que eu vou executar? Então quem me fala é a CPU. Depois, muito mais para frente, a gente vai estudar a função. Como é que eu sei onde está uma função? Como é que eu sei voltar da função? Então uma pilha de endereço, isso vai estar lá na unidade de controle. Então, para controlar. Sobre a memória. Então, a memória que a gente falou aqui, isso aqui é a memória RAM, memória principal. Então, a gente tem a memória principal e temos também outros tipos de memória, que são as memórias secundárias. Essas memórias secundárias, elas são consideradas dispositivos de entrada e saída. Isso aqui é memória RAM, isso aqui é dispositivo de entrada e saída. Então, HD, pendrive, é dispositivo de entrada e saída. Assim como, por exemplo, o seu mouse, o seu teclado são dispositivos de entrada. O seu monitor, um dispositivo de saída. Já um pendrive, por exemplo, é tanto um dispositivo de entrada quanto um dispositivo de saída. Quando você salva alguma coisa no pendrive, você está saindo com dados do computador e colocando no pendrive. Quando você lê alguma coisa do pendrive, pega lá uma música que está no seu pendrive para você escutar.
Então ele funciona como dispositivo de entrada para entrar com dados para dentro do computador. Então, características da memória RAM, da memória principal. É uma memória que ela é muito rápida, tanto é rápida que ela conversa diretamente com o processador. Por ser rápida, ela é outra coisa, ela é elétrica, então ela funciona com eletricidade, e aí por isso ela é chamada de volátil. Se você tem energia elétrica, você tem um dado ali. Acabou a energia elétrica, você perde o dado. Então ela é chamada de volátil, porque se você tirar a energia elétrica, você perde o dado. Então ela é rápida, ela é volátil, ela também é cara, então uma memória principal ela é cara se comparada com a memória secundária, e é isso. Já a memória secundária, ela é bem mais lenta, é uma memória lenta se comparada com a memória RAM, mas ela é mais barata, né? Bem mais barata, e o que mais? E a principal também, ela é não volátil, isto é, salvei um dado aqui, coloquei um dado na memória magnética, eu posso tirar a eletricidade e esse dado continua salvo na memória magnética, né? Não depende da eletricidade, então ela não é volátil. Tá? Memória principal volátil, memória secundária não volátil. Memória principal cara, memória secundária barata. Tá? Barata entre aspas, tá? Comparado uma com a outra. Né? Memória principal é rápida, memória secundária já é lenta, mais devagar. Tá? Eu vou até pegar isso, não, só isso. Tá? Então essas são as características. Tá? Depois a gente tem os dispositivos de entrada e saída. Para a nossa disciplina, que a gente vai estar estudando aqui, né, a lógica de programação, o que vai importar como dispositivo de entrada, que é a nossa entrada padrão, vai ser o teclado do computador. O teclado do computador é o nosso dispositivo de entrada, entrada padrão, é o que a gente vai utilizar como dispositivo de entrada para essa disciplina. A nossa saída padrão vai ser o monitor. Tá? Então, nosso monitor é o dispositivo de saída e vai ser a saída padrão e é o que interessa para a gente nessa disciplina. Durante essa disciplina de lógica de programação, falou de entrada de dados, teclado. Falou de saída de dados, monitor. Tá? A gente sabe que existem outros dispositivos de entrada e saída. Por exemplo, mouse, monitor, impressora, caixinha de som, microfone, webcam. São dispositivos de entrada e saída de dados. Mas, para a nossa disciplina, como eu já falei e vou repetir, vai interessar teclado e vai interessar o monitor. Ok? Então, isso é um pouquinho da arquitetura de von Neumann e sobre os dispositivos aí de entrada e saída que a gente vai precisar. Ok? Até a próxima.